Estamos aqui no Pod Juventudes, esse é o podcast do CRJ São Mateus. Um espaço de debate, de reflexão de alguns temas, em que a gente coloca aqui temas relevantes para a nossa juventude, né, para a conscientização de algumas temáticas, de algumas discussões relevantes. Então, nesse podcast, ele está acontecendo dentro da segunda mostra de profissões, que é uma das atividades, das ações que o Centro de Referências da Juventude de São Mateus realiza. O Centro de Referência de São Mateus, ele é executado, a gestão dele é feita pelo Instituto Abequar, que está vinculado à Rede Salesiana Brasil. E com o nosso carisma, né, ele vem de Dom Bosco, que dentro de algumas frases dele, ele diz que para fazer o bem é preciso ter um pouco de coragem. E é com essa coragem que a gente vem executando uma coisa nova, que é essa política pública das juventudes, né? E dentro dessa política, hoje aqui, a gente vem como o Estatuto da Juventude, ele garante dentro dos seus direitos o direito à profissionalização, ao trabalho, à geração de renda, né? E hoje aqui, com essa mostra de profissões, é isso que a gente quer dizer para os jovens. O que ele tem dentro desse mundo do trabalho, né? E hoje a gente tem a honra aqui de receber a doutora Fernanda Barreto Naves, promotora do Ministério Público do Trabalho de São Mateus. E seja muito, muito bem-vinda. É a segunda visita à nossa casa, a primeira visita no nosso estúdio, né, doutora Fernanda? Seja muito bem-vinda e nós queremos hoje aqui ouvir você falar de como é ser promotora, como foi sua trajetória, e além de ser promotora, ainda tem outra profissão, que é ser professora, né? Como que é isso? Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão nos ouvindo. É uma honra para mim estar aqui, com muito orgulho, participando dessa mostra de profissões. Afinal, os nossos jovens são o futuro do nosso país. Isso aí. É isso que a gente precisa investir. Isso aí. Bom, eu comecei os estudos na UFMG, eu sou mineira, mas fui importada aqui para o Espírito Santo por um capixaba, me casei com um capixaba, então sou semi-capixaba, digamos assim. E eu estudei na UFMG, me formei em Direito, e o que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui para os nossos jovens, para as nossas jovens, é que o estudo, o Direito, ele traz um leque muito grande de opções. Então, a pessoa que se forma no direito, ela pode ir para a carreira da advocacia, que é uma carreira muito bonita e cheia de oportunidades, né? Você pode ser autônomo, você pode trabalhar no escritório de advocacia. Você pode também ir para a área dos concursos públicos, que também, como muitos de vocês já sabem, é uma área que desperta, que traz diversas oportunidades, desde carreiras de técnicos, analistas judiciários, defensores públicos, juízes, promotores, procuradores, enfim. A gente tem uma gama de profissões aí que trazem essa possibilidade para a pessoa que escolhe o caminho do concurso público. E é interessante, né, doutora Fernanda, dizer que dentro dessa gama do direito, nem todas essas áreas que o direito oportuniza, elas precisam da carteirinha da OAB, não é verdade? Exato, exato. O direito, né, é um curso muito completo e é um curso que, na minha opinião, algumas matérias são essenciais até para a vida. Deveriam ser incorporadas, inclusive, no ensino médio. Então, a gente conhecer os nossos direitos, saber o que é a nossa Constituição, como que a nossa República Federativa do Brasil ela é formada, quais são os poderes, o que é o Ministério Público, por exemplo, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês desse assunto, inclusive, o que é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, é fundamental até como cidadãos e cidadãs, né? Então, ele traz essa gama de oportunidades e, como você mesma diz, o mero fato de ser bacharel em direito já te oportuniza diversas profissões dentro da área jurídica. Por exemplo, o curso de técnico judiciário é um concurso público que a gente tem a nível federal e também a nível estadual. Ele é um concurso que não exige aí a carteirinha da OAB. Então, para todos aqueles e aquelas que são interessados na área do direito, é bem interessante saber disso, saber que a gente tem diversos tipos de possibilidades dentro da carreira jurídica. Exatamente. Muitas vezes a pessoa pensa só na advocacia ou pensa só na carreira do concurso público em si, mas a gente tem também a licenciatura, que é linda, né? A profissão de professor é, acho que uma das profissões mais importantes, porque a gente ensina as outras pessoas também, as outras profissões. E acaba aprendendo mais também. Com certeza, com certeza. E também essas outras aí que eu já citei. Tá certo. Hoje aqui, a gente pôde circular, antes da gente começar aqui no nosso Pod Juventudes, né? Nós podemos circular aqui dentro do nosso espaço do CRJ e a gente oportunizou aqui, está oportunizando várias
amostras de algumas profissões para que os jovens das escolas públicas que estão nos visitando aqui hoje, eles possam ter uma noção de como é o dia a dia, do que eu vou, aonde eu vou atuar, né? E como que é essa atuação. Então, aqui hoje eu queria que você colocasse como foi quando você definiu estudar, traçar a trajetória do concurso público, como que foi? Que fácil a gente sabe que não é, né, doutora? Com certeza. Bom, quando eu decidi estudar para concurso público, eu queria, desde a época da faculdade, o cargo que eu estou hoje, que é no Ministério Público do Trabalho. Nós estamos vendo algumas imagens já de hoje. Olha que interessante, muito legais as imagens. E aí eu já queria o Ministério Público do Trabalho, mas a carreira de procuradora do trabalho, que é o meu cargo atual, ela exige 3 anos de experiência jurídica. Então eu não poderia formar e já começar nessa carreira. Então eu optei por inicialmente estudar para um concurso de analista judiciário, que é um concurso que você basta ter a formação em direito que você consegue fazer esse concurso. E aí eu formei, desde o último período da faculdade, eu já iniciei os meus estudos e é muito importante trazer isso aqui também, que a gente tem vários tipos de estudos. Tem gente que larga tudo, digamos assim, tem a oportunidade de não trabalhar e só estudar. Tem gente que necessita de trabalhar e estuda concomitantemente. E as coisas são possíveis, né? No meu caso, por exemplo, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. O que é necessário é a organização. Então, o que eu falo muito com os meus alunos e alunas, que eu também sou professora, como a Aline já tinha adiantado, o que eu falo muito é o seguinte. Primeiro, a gente não precisa, muitas pessoas falam, você tem que fazer motivação. Não é motivação, a gente tem que aprender a diferenciar motivação de disciplina. Não é todos os dias que você, no estudo, vai acordar motivado. Uhul, vou estudar, que beleza, que maravilha. Né? Não é todos os dias. No entanto, você tem que ter a disciplina para mesmo no dia que você não está motivado, no dia que você não está motivada, você fazer a sua parte e estudar. Então, isso eu acho que é a primeira lição que eu tirei aí desses anos que eu passei estudando e que eu passo hoje todas as vezes que eu tenho oportunidade. Motivação é diferente de disciplina. A gente precisa de disciplina para estudar para concurso público. Então, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava e estudava concomitantemente. Eu fiz um cronograma para eu conseguir manter os meus estudos sem sair do foco, né, sem perder essa disciplina. E assim, eu fui estudando e passei no concurso de analista judiciário. Eu passei em 3 concursos de analista judiciário, um no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, que foi o primeiro lugar que eu assumi, fiquei 2 anos e meio. Depois, no TRF, que é o Tribunal Regional Federal, que eu assumi e fiquei 1 ano. E, finalmente, no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que eu assumi e fiquei 3 anos. É o mesmo concurso em áreas distintas. Então, eu tive uma experiência aí nos 3 concursos, nos 3 tribunais federais que a gente tem. E foi muito interessante porque são concursos que trazem perfil diferente de pessoas. E aí, é interessante que sua última experiência já foi dentro da área... Dentro da área trabalhista. Que você já queria mesmo. Já queria, exatamente. Então, foi uma escolha mesmo. Né? Eu queria, desde o início, era trabalhista, mas concurso você depende também da oportunidade, depende de ter o edital aberto. Isso. Então, quando eu formei, não tinha edital aberto na área trabalhista. Por isso que eu fui inicialmente para a área do Tribunal Regional Eleitoral e depois Tribunal Regional Federal. E aí, sim, abriu uma oportunidade na área trabalhista e eu consegui entrar no TRT. E aí, também é legal falar para quem tá ouvindo, que dentro do próprio concurso, nesse caso, analista judiciário, que era o cargo, você também tem várias profissões, várias oportunidades. Então, você pode, dentro de analista judiciário, você pode trabalhar no atendimento às pessoas. Então, por exemplo, quando você vai no fórum, muitos de vocês já devem ter ido, né, no fórum, você é atendido por uma pessoa. Exatamente. Então, você pode trabalhar com atendimento, você pode trabalhar assessorando o juiz ou o desembargador ou a desembargadora nas audiências, que a gente chama de secretário de audiência, que é aquela pessoa que fica sentado, se alguém aí já foi em audiência vai saber, normalmente tem um servidor, uma servidora ali sentado do lado do juiz que vai anotando tudo que está acontecendo, vai pegando e auxiliando o juiz ou a juíza ali naquele momento. Digitando até a ata. Digitando a ata, da audiência. Exatamente. E a gente pode também ser assessor ou assessora de juiz ou desembargadora, que é exatamente o que eu era. Então, eu trabalhava ali assessorando o juiz, no meu caso era desembargador, ou seja, de 2º grau, né? A gente tem o juiz no 1º grau, e aí, das decisões do juiz, cabe um recurso que vai ser julgado por um desembargador ou por uma desembargadora em 2º grau, e aí eu assessorava
um desembargador auxiliando ele a tomar as decisões ali. E isso é muito bom porque me trouxe uma experiência, uma vivência dentro da área trabalhista que já era a área que eu queria. Então, dentro do TRT, quando eu passei nesse concurso, eu já voltei a estudar, na verdade, reiniciei meus estudos, né, para o Ministério Público do Trabalho. E depois eu consegui passar e, enfim, chegar agora no cargo de procuradora do trabalho. Sem dizer que a sua atuação como no trabalho, no dia a dia, já era um estudo, né? Com certeza. Já colaborava muito, né? Isso é muito interessante também, né? Com certeza. E, assim, é desafiador e as pessoas muitas vezes não conseguem saber, não conseguem ter noção do quão é desafiador. Então, por exemplo, no meu caso, eu passei no concurso público, estava no TRE, eu assumi no TRE em 2014, passei o ano das eleições municipais, era ano de eleição municipal, estava num município pequeno no interior de Minas, de 25 mil habitantes. E foi muito desafiador, foi incrível, foi assim, conhecer a fundo o processo eleitoral, participar de tudo aquilo que envolve o processo eleitoral, foi muito interessante, foi uma experiência assim, maravilhosa. E quando no ano seguinte eu fui retomar os meus estudos já voltado para o MPT, eu tive uma depressão. Então, o mundo, ele não para a gente estudar. Exatamente. Então, durante seu estudo, você vai ter desafios, você vai ter doença, você vai ter depressão, seu filho vai ter problema, sua irmã vai ter problema, seu pai vai morrer, sua mãe... Vão acontecer N coisas e a gente tem que ter essa noção que a disciplina que vai fazer com que a gente consiga, aos poucos, ir retomando e ir continuando, apesar de tudo o que está acontecendo apesar no mundo. Dos apesares, né? Eu, por exemplo, durante o meu estudo para o MPT, a gente teve a pandemia. Eu peguei o início da pandemia durante os meus estudos para o Ministério Público do Trabalho. E a gente não podia desfocar. Eu não podia me dar o luxo de ficar desesperada achando que o mundo ia acabar, porque eu tinha que sentar a bunda e estudar. Então, esses desafios, eles vão continuar presentes, independentemente de se você quer ou não concurso público, né? Ou se você quiser advocacia, se você quiser algum professor, né? A magistratura, qualquer área que você, jovem, escolher, você vai ter esses desafios e o importante é que não desista, porque no final das contas é muito recompensador a gente poder vir aqui e realizar um sonho, né? Fazer um trabalho que você realmente goste, que você faça a diferença na vida das pessoas, e isso é muito importante. Pois é, doutora Fernanda, aqui dentre as atividades do CRJ, a gente oferta durante as atividades permanentes, contínuas, que a gente chama, a gente oferta diversas oficinas, né? E essas oficinas, o que a gente tem, hoje esse Lab Poca que a gente chama, esse estúdio aqui que a gente está, ele já é fruto de uma das oficinas que foram iniciadas há um ano atrás, dentro aqui das atividades do CRJ. E a gente fala sempre isso para o jovem, né? Que é preciso, se você tem esse perfil, se você tem a oficina, ela vem o quê? Ela vem despertar isso que eu gosto, é para esse caminho que eu quero seguir, né? Então, essas oficinas que a gente oferta aqui, como teatro, música, oficina de informática, elas dão para eles uma pitada, vamos assim dizer, né? Do que seria uma profissionalização, do que seria, qual o caminho que eu quero seguir. Porque como a gente atua aqui com um público de 15 a 24 anos, então já é um público que já está começando a pensar para onde eu vou, qual o meu caminho dentro do mundo do trabalho, né? E na sua profissão de professora, eu penso que você tem um papel muito importante nessa questão de dizer, dessa questão da permanência, da perseverança ali, porque o estudo não é uma coisa fácil. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou estudando para concurso, é fácil? Não é, né? E aí mesmo para a gente falar para quem está recebendo o conhecimento, como a gente repassa aqui dentro do CRJ, também não é fácil dizer para ele, esse conhecimento tem que ser aproveitado, né? Então, como que é também dentro, quando está nessa outra profissão de professora? Eu acho muito importante, em relação ao trabalho aqui, né, do CRJ, é essencial. Por quê? Porque a gente está falando, como eu disse, do futuro, do nosso futuro. Isso. Do nosso futuro como sociedade, do nosso futuro como país. E dar a oportunidade para esses jovens, para essas jovens, para conhecerem as profissões, para conseguir entender-se como pessoa, como trabalhador ou trabalhadora,
é impagável, né? É uma oportunidade maravilhosa que o centro aqui oferece. Então, o jovem, a jovem, tem que ter essa vontade de experimentar, né? Conhecer as profissões, desafiar-se para exatamente experimentar essas diferentes nuances, essas diferentes oportunidades que o centro traz aqui para esses jovens e também para essas jovens. Pois é, a gente hoje está aqui, né, já está com umas imagens já simultâneas do que está acontecendo dentro do CRJ, mostrando algumas profissões. A gente tem alguns parceiros que eu quero aproveitar até para agradecer a parceria da UniVC, que está aqui hoje. Tem também com a Energy Júnior, que está aqui também com várias engenharias, Energy Júnior, com várias engenharias. E hoje eles estão ali dentro do laboratório de informática, com algumas salas, apresentando. É uma empresa júnior criada por alunos da UFES. Então, assim, é muito interessante eles despertando já também para uma execução do conhecimento que estão adquirindo dentro da academia, né? Então, a gente quer agradecer também a esses parceiros. E aí também eu gostaria que você falasse. Hoje você trouxe aqui para nós algumas revistas que o MPT distribui. É um trabalho diferenciado que o MPT faz de conscientização com essas revistas, não é isso? Isso. Inicialmente, eu vou falar rapidinho sobre o que é o MPT, até para os jovens que estão ouvindo poderem conhecer um pouquinho o que é a gente. Primeiro, o que a gente não é, né? A gente não é o Ministério do Trabalho. Muitas das pessoas confundem, porque realmente os nomes são muito parecidos, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, que é o mais famoso, é onde a gente vai, por exemplo, para fazer a carteira de trabalho. É um órgão de fiscalização para ver se as leis trabalhistas estão todas corretas e que você faz, entre outras coisas, faz a sua carteira de trabalho quando você vai trabalhar. Então, as pessoas conhecem normalmente o Ministério do Trabalho. E já o Ministério Público, ele é um órgão que ele não está dentro dos 3 poderes, né? Nós temos 3 poderes na nossa república, que é o poder executivo, que é lá a presidente, por exemplo, né? Os governadores, os prefeitos. A gente tem o poder legislativo, que são os vereadores, a Câmara dos Deputados, deputados federais, deputados estaduais. E a gente tem também o poder judiciário, que são aí os juízes, né? Quando você tem um processo, você vai ser julgado por um juiz, por uma juíza. Fora desse sistema dos 3 poderes, a gente tem do lado deles o Ministério Público, que vai fiscalizar o funcionamento aí desses 3 poderes, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, se eles estão atuando direito, e também vai atuar quando necessário. Então, é bem famoso. As pessoas normalmente conhecem o Ministério Público Estadual. Por exemplo, quando alguém comete um crime, o promotor estadual vai acusar, vai investigar esse crime. Se for de fato cometido um crime, vai acusar essa pessoa e vai ter um processo que o juiz vai decidir. O Ministério Público do Trabalho faz a mesma coisa na área trabalhista. Então, a gente vai investigar quando tem irregularidades trabalhistas. Então, por exemplo, trabalho infantil, trabalho escravo, são ilicitudes dentro da área trabalhista. A gente recebe uma denúncia. Aqui em São Mateus, a gente tem muito, por exemplo, fazenda de café. Então, a gente recebe uma denúncia, olha, está tendo um trabalho escravo, um trabalho infantil na fazenda X. A gente vai investigar aquela denúncia, para ver se é verdadeira, se ela é verídica, se ela tem a questão também do PCD dentro das empresas é com vocês também, não é? Da pessoa com deficiência também. E aí a gente investiga isso tudo, e aí, se for o caso, a gente vai entrar com uma ação judicial ou vai tentar um acordo para que a empresa regularize a situação, ou seja, para que a empresa cumpra a lei como ela deve ser cumprida. E o Ministério Público do Trabalho, a gente tem também uma atuação que a gente chama de atuação promocional, que é basicamente fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, que é conscientizar a população, sensibilizar a população, disseminar informação. Então, palestras, participação em podcast, entrevistas e o nosso material, que é o MPT em Quadrinhos, que pode ser acessado pelo site www.mptemquadrinhos.com.br, que são várias histórias em quadrinhos que falam sobre temas sensíveis para conscientizar a população e também para que as próprias empresas possam usar em eventuais capacitações. Então, por exemplo, você citou, Lene, as pessoas com deficiência, né? Isso. A gente tem uma HQ sobre as pessoas com deficiência que explica o que é capacitismo,
que é o preconceito com as pessoas com deficiência, o que é deficiência, como que a gente tem que tratar o tema, e como que as empresas elas têm que tratar o tema. Então, uma empresa, por exemplo, que não está cumprindo a cota, a gente tem uma cota de contratação de pessoas com deficiência, né? Quando a empresa é grande, ela tem mais de 100 empregados, ela pode... Opa, problemas técnicos. Ela pode entrar no site, imprimir a HQ e fazer uma palestra dentro do seu próprio auditório, por exemplo. Então, essa atividade promocional do MPT é bem interessante também. Até a questão de eliminação de barreiras dentro da empresa, não é? Exato. Né, que está na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a empresa tem que cumprir para poder tirar o preconceito do capacitismo, né? Exatamente. E a gente lida com temas que são temas muito sensíveis. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, a gente tem ações também de população LGBTQIA+, por exemplo, de inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. A gente tem aqui em São Mateus, inclusive já fizemos 2 turmas do projeto Além da Medida, que é um projeto que busca incluir as pessoas que são egressas da medida socioeducativa no mercado de trabalho. A gente tem programas contra a violência contra a mulher, assédio moral e assédio sexual. Então, essa atuação que a gente chama de atuação promocional é uma atuação que, como o próprio nome diz, ela visa promover os direitos, né? Trazer aí mudanças, transformação social para a nossa sociedade. E a gente vive um momento, eu acho que é um momento muito importante quando a gente trata da inclusão social. Com certeza. Principalmente quando a gente está tratando dessas questões dessa população que a gente chama até de minorias, Isso. Que é o LGBTQIA+, que está em ênfase agora, que a gente precisa incluir. É preciso conscientizar a população, né, de como tratar isso. Eu vou te ser sincera que eu também estou precisando. A gente precisa se atualizar. A verdade é essa. Então, o direito promocional, né, esse papel do MPT de promover os direitos é muito importante, porque eu penso que até uma obrigação de quem teve o acesso, está nessa posição, é muito lindo vocês reconhecerem nessa posição de promotora aí do Ministério Público do Trabalho, vir até um espaço como esse, dentro de uma área de vulnerabilidade que a gente vive aqui em São Mateus, e dizer, é possível, nós estamos aqui para dar o que é de direito a essa população. É muito bacana. Eu acho isso que você trouxe também muito importante, gente, porque assim, muitas das vezes as populações vulneráveis, né, sejam pessoas LGBTQIA+, sejam pessoas com deficiência, sejam jovens negros e negras, se sentem excluídos, marginalizados. O Estado não me reconhece, o Estado não me aceita. Mas a gente está aqui para falar, a gente te vê, a gente está te enxergando e a gente quer ajudar, a gente quer tentar fazer a diferença. Então, é exatamente isso que a gente busca nesse tipo de ação. É trazer à população, à sociedade, essa transformação, trazer essa conscientização, essa sensibilização. O trabalhador, a trabalhadora não são objetos. São sujeitos São sujeitos de direito. Exatamente. Então, a gente trabalha, né, porque a gente precisa. A gente vende a nossa força em troca de remuneração para que a gente possa sobreviver. Então, quando a gente vai, entrega toda a nossa energia de trabalho para o nosso empregador, para a nossa empregadora, a gente quer em troca o quê? Dignidade, né? Ser tratado, o trabalhador, quando ele entra na empresa, ele não perde os seus direitos fundamentais. Ele não perde o direito à privacidade, à intimidade, à dignidade. Então, o que a gente tenta trazer é exatamente isso. Esses direitos fundamentais, esses direitos humanos, eles persistem quando a pessoa está dentro do ambiente de trabalho e eles devem ser respeitados. Então, essa atuação promocional é para relembrar a todos, as empresas também, que os trabalhadores e as trabalhadoras, eles devem ser tratados com toda a dignidade que a nossa Constituição Federal ela assegura. Eu vou fazer um paralelo aqui, doutora, se me permite, guardado as proporções, que a política pública de atendimento à juventude, os CRJs que foram criados, aí, nós estamos dentro de uma Secretaria de Estado de Direitos Humanos.
E é uma política nova. E aqui eu vou dizer aqui, acho que dentro do país, aqui do nosso país, nós temos 2 estados que têm essa política de centro de referências de juventudes. Então o Espírito Santo ele está saindo na frente nessa preocupação da juventude e nessa preocupação também da inclusão, porque o nosso público prioritário aqui é de fato esse público, é dos jovens negros, é dos jovens que estão à margem, é de quem está cumprindo a inclusão do egresso da medida socioeducativa, desse jovem que sai do sistema do IASES. Então, assim, e nós estamos aqui dizendo para eles também isso, com as portas abertas aqui, dizendo: vocês têm o direito de usar esse espaço, de usufruir desses direitos. Esses direitos são colocados para vocês. Exatamente. E a gente só muda essa realidade, que é uma realidade estrutural, né? A gente só muda essa realidade combatendo, conscientizando, explicando para as pessoas. Então, por exemplo, o próprio trabalho infantil. Tá. O próprio trabalho infantil, a gente vê, né? As pessoas falam, mas é melhor trabalhar do que roubar. Mas não é um ou outro. A criança ela não tem que nem trabalhar nem roubar. A criança ela tem que brincar. Por quê? Porque uma criança que não estuda, uma criança que sai, que não brinca, que não vive e desenvolve todas essas habilidades que uma brincadeira ela traz, né? Essa criança ela vai ser excluída do mercado de trabalho formal. Então, ela vai ficar na informalidade, vai ter sempre empregos precários, vai ter dificuldade como adulta e mais, quando da velhice, ela não vai ter contribuído, porque ela vai ter sido excluída no trabalho formal, e ela vai ter uma terceira exclusão, que é a exclusão da aposentadoria, né? Então, assim, é interessante a gente fazer todo esse trabalho de conscientização e aí mudando, começando pelos jovens. Nós estamos mostrando aqui, doutora, algumas oficinas, né? Porque hoje você já pôde ter o privilégio de ver algumas. Aí aqui a gente tem algumas. Quando a gente abre esses espaços para essas oficinas, é para que o jovem usufrua desses direitos que é da juventude. Entende? Que é da juventude. Mas que ele também, por exemplo, a oficina aqui, ó, hoje nós estamos mostrando aí agora a oficina daqui dentro do Labipoca, que é a oficina de audiovisual, de fotografia, né? Nós estamos mostrando para ele uma possibilidade que esse jovem tem. Então, muitos falam assim, ele não precisa estar aí, ele poderia estar trabalhando, mas é um direito dele, jovem, usufruir dessa política de atendimento, de poder participar de uma oficina de teatro, de uma oficina de música, como a gente tem aqui. E aí a gente propicia, os horários nossos aqui também são propiciados para ele que venha sempre no contraturno escolar, fora do horário escolar, o CRJ está aberto, a gente funciona aqui das 13 às 20 horas, com oficinas para quê? Para poder ofertar. Hoje, esses jovens, a gente já tem jovens aqui com a possibilidade que o ganho do conhecimento daqui, eles já estão se profissionalizando, já estão buscando, mas o quê? Dentro, sem se afastar do estudo. Que uma das regras Exato. aqui tem que estar estudando, né? É necessário estudar, Claro. né? E são duas coisas, né? Trazer essa experiência das oficinas propicia primeiro, né, esse contato com a cultura, por exemplo, uma oficina de fotografia, de música, de teatro, de dança, por exemplo. A valorização da cultura local. Traz né? a valorização, né? Traz esse contato com a cultura que, primeiro, desenvolve as habilidades do jovem, porque o jovem é uma pessoa em formação, né? É um ser em desenvolvimento. Então, trazer esse tipo de atividade é muito importante, até como forma de desenvolver. As pessoas não dão o necessário valor, mas isso traz até um profissional mais qualificado, além de desenvolver também o nosso lado social. O ser humano é um ser social. Então, desenvolve essa habilidade social, a habilidade de lidar com o emocional, com questões emocionais, com outras pessoas, a habilidade de lidar com a diferença, inclusão, pluralidade, diversidade, tudo isso é abarcado por atividades culturais, como as oficinas que vocês têm de fotografia, de música, etc. E, além disso, as oficinas que vocês têm, como, por exemplo, do cabeleireiro, né, da estética, é imprescindível, porque traz o contato dessa profissionalização, a inserção legal, a inserção segura e a inserção encaminhada no mercado de trabalho, para que esses jovens, para que essas jovens não entrem em empregos precarizados, né? Para que eles possam encontrar um futuro, um trabalho seguro, um trabalho que lhes dê as condições de uma sobrevivência digna, de trazer o aporte de dinheiro que a família precisa.
Então, é muito interessante trazer esse contato para que esse jovem, essa jovem possa garantir mesmo um futuro melhor para si e para sua família. Hoje a gente ia contar aqui com a participação de um professor do IFES, que vinha aqui falar, que hoje o IFES aqui é um grande parceiro nosso, né? Ele ontem já fez um workshop de fotografia aqui, que foi uma coisa maravilhosa. Eu não sei se a produção tem aí algumas fotos para jogar, mas o workshop foi muito bacana de fotografia. E aí ele está com o processo seletivo aberto. Entende? Então, o IFES, ele tem, né, para além do conhecimento acadêmico, né, ele também já traz um viés profissionalizante dentro dos cursos técnicos que ele tem lá. Então, assim, a gente quer aqui aproveitar o ensejo. O Eros, que eu tive a satisfação de trabalhar com o Eros 2 anos em Linhares, né? Hoje o Eros é atual diretor aqui do campus. O Eros não pôde estar aqui, mas aqui a gente quer divulgar para os jovens. Com certeza. Porque muitos dos nossos jovens aqui, eles acham que o IFES e a UFES, que está dentro do município, não é acessível para eles. E é público, é de graça, está acessível sim. E aí nós estamos nessa campanha do processo seletivo, que os nossos jovens participem, né? Abrimos aí o laboratório de informática, precisar fazer inscrição, está aqui aberto para que esse jovem participe e possa aí engrenar na academia. Aí nós estamos passando a imagem do processo seletivo, a inscrição está aberta de 14 de agosto até 30 de setembro. Então aí fica a mensagem para os nossos jovens, é um ensino público de qualidade, gratuito, né? Exato. Que o nosso jovem não pode perder a oportunidade. Está aqui dentro de São Mateus, não é todo município que tem um IFES e uma UFES dentro, com sede dentro do seu E a gente tem que aproveitar, espaço, né? A gente tem que aproveitar que tem essa oportunidade. Os cursos técnicos realmente são excelência, são de excelência. Eu tive a oportunidade até de palestrar no IFES de Vitória, mais ou menos uns 2 meses atrás. Foi uma experiência muito engrandecedora. E amanhã, inclusive, vou estar amanhã de manhã fazendo uma palestra aqui no IFES de São Mateus, sobre um assunto bem sensível, que é assédio moral e assédio sexual, exatamente para difundir esse conhecimento, né? Passar essa informação, trazer essa sensibilização. E realmente o IFES é uma entidade que é diferenciada, né? A gente sabe. Doutora Fernanda, acho que estamos chegando no final do nosso podcast, Pod Juventude, o segundo Pod Juventude. A gente só tem aqui que te agradecer, né? A gente quer agradecer muito. Para além de sua presença aqui, a gente quer agradecer aqui que nós já fizemos outras parcerias, né? O MPT, por meio desses acordos com a empresa, como você falou, já propiciou esse instituto a receber aqui alguma verba, e com essas verbas podemos fazer algumas melhorias dentro do prédio que hoje você pôde vislumbrar, né? Então fica aqui o nosso imenso agradecimento e também agradecer aos nossos parceiros, né? A UniVC, que está aqui hoje, né? O campus do IFES de São Mateus, eu tenho dificuldade toda vez dessa pronúncia, mas eu vou falar e não briguem comigo. É Energy Júnior, não é isso? Acertei? Né? Do Polo Universitário Norte do Espírito Santo da UFES, tá? E aí eu peço para você, se quer deixar uma mensagem para os nossos jovens, nosso externo agradecimento à sua presença aqui, nos honra muito, tá? Ficamos muito lisonjeados pelo seu aceite, pelo seu sim de estar conosco hoje. Eu que agradeço, Lene, gosto muito de estar aqui, que oportunidade maravilhosa que é poder falar para essa juventude que é incrível. Eu estava comentando com as meninas hoje, na hora que eu cheguei aqui, que eu adoro adolescente, gente. Como eu sou mais velha dos dois lados da minha família, meus primos são todos mais novos, então eu acompanhei o crescimento deles e eu me dou muito bem com adolescentes. Assim, eu acho inspirador a energia, eu acho incrível como que a alegria, si, exatamente, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que essa fase é muito difícil, é isso, é inspirador. E aí, como mensagem final, eu queria deixar o que eu trouxe lá no início, que é sobre a disciplina, né? O estudo muitas vezes parece ruim, parece chato. Ai, meu Deus, não aguento mais estudar. Para que serve isso, né? Para que eu vou estudar se eu posso trabalhar e ganhar meu dinheiro desde já? Para que eu vou estudar se eu posso entrar para o tráfico, que é mais fácil, que eu vou comprar o tênis que eu quero? E, na verdade, gente, a gente tem que pensar a longo prazo.
Porque a sua vida ela não acaba na adolescência. Você vai ser adulto, você vai ter uma velhice e é o trabalho, o seu estudo que vai fazer com que você consiga um trabalho formal, que você consiga se desenvolver na sua vida, que você conheça outras realidades, outras culturas. Então, o estudo é muito importante. E aí a mensagem que eu quero deixar é exatamente essa. Embarque no estudo, sabe? Conheça o CRJ, por exemplo, né? As iniciativas aqui do CRJ, as oficinas, tenha esse interesse, porque a sua vida pode mudar pelos estudos. A gente tem vários exemplos, né? O próprio Além da Medida que eu citei, as pessoas transformam as suas vidas, transformam as vidas das suas famílias, exatamente pela via do estudo, pela via das oficinas, pela via do curso profissionalizante, por exemplo, esses cursos do IFES. Então, a mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que vocês são o futuro do nosso Brasil, vocês são o futuro da nossa sociedade, o nosso futuro, e que é importante ter disciplina, é importante ter essa vontade de perseguir, porque vocês podem tudo. O céu é o limite, tá bom? Então tá. Nosso muito obrigado. Obrigada. Tá? E que vamos usufruir aí do restante da nossa mostra de profissões, que os nossos jovens possam usufruir, dizer o CRJ está de portas abertas para o MPT, para quem mais quiser usufruir de toda a nossa infraestrutura aqui. Muito agradecida. Obrigada, boa tarde, Boa gente. tarde.